o Grêmio em Porto Alegre. No final de semana, primeiro jogo da final do Paulista contra o Corinthians, derby. No meio da semana, jogo da volta da Libertadores contra o Grêmio. E no fim da semana, finalíssima do Paulista contra o Corinthians. O Palmeiras bicampeão paulista. O Palmeiras que estava dando pau no Corinthians em tudo que é final. Pau, dando pau. Batendo na cara, né? Daquele jeito que eu falei. E mais uma final. Na cabeça do palmeirense, era mais importante ganhar do Corinthians na final do que passar pelo Grêmio na Libertadores. Não tenha dúvida disso. Paulista ainda era um puta campeonato. Então, entre ganhar do Corinthians e ganhar do Grêmio, se tivesse que escolher um, o palmeirense ia escolher ganhar do Corinthians na final. Não é que deu pouca importância para o jogo contra o Grêmio, mas o Palmeiras não entrou com todo o foco possível lá na partida em Porto Alegre. Mas, de qualquer forma, foi pra briga. Literalmente. Então, eu até lembro de ter comentado algumas semanas atrás aqui mesmo sobre esse jogo. O Palmeiras já começou tomando 1 a 0, Sérgio no gol. Veloso, não me lembro por que não jogou. O titular do Palmeiras era o Veloso, mas naquele jogo jogou o Sérgio. Veloso vivia se machucando, também tem isso, né? E o Sérgio sempre foi o Sérgio, né? Sempre foi um. O Sérgio ele foi titular do Palmeiras, titular mesmo em 93. Só. Porque todas as vezes depois que ele jogou, e ele fez mais de 300 jogos com a camisa do Palmeiras, ele pegava buracos em que ou o Veloso ou o Marcos estava lesionado. E às vezes o Marcos se lesionava por 4, 5 meses. E aí era Sérgio. Por isso que ele fez tantos jogos. Mas o Sérgio só foi titular do Palmeiras em 93, após a saída do Carlos, depois do César, que também não deu certo em 92. Aí em 93 vai o Sérgio mesmo. Porque era para ser o Veloso. O Veloso machucou em 93, entrou o Sérgio, aí o Vanderlei segurou o Sérgio. Para dar moral. Então foi o único momento de titularidade indiscutível do Sérgio. Por escolha era o Sérgio. De resto, o Sérgio nunca foi titular do Palmeiras porque ele não era bom o suficiente. Pô, o cara legal, o cara palmeirense, cria da base. Muito carinho pelo Sérgio. Mas ele falhava. Ele não era confiável como os outros goleiros que a gente teve nesse período, como o Veloso, como o Marcos, como depois o Fernando Praz. O Sérgio era igual o Deola. Só que ele era mais legal, né? O Sérgio era tipo um Bruno. Mais ou menos isso. Teve grandes momentos, né? O Sérgio teve momentos muito bons. Defesa. Se você procurar, pegar o DVD do Sérgio, ele faz umas puta defesa. Pênalti. Pegou um pênalti do Luiz Fabiano. Vocês devem se lembrar. Em 2004. Quando o Luiz Fabiano estava para sair para a Europa, a despedida do Luiz Fabiano no Pacaembu, o Palmeiras ganhou de 2 a 1, ele pegou um pênalti do Luiz Fabiano, 2 gols do Wagner Love. Mas não era nada disso, o Sergião, né? E o Sergião entregou a paçoca naquele jogo. Mas não foi só culpa dele. Como eu disse, o Grêmio saiu na frente por 1 a 0. E aí o juiz chamado Cláudio Vinícius Cerdeira. Nunca esqueçam esse nome, hein? Cláudio Vinícius Cerdeira. Expulsou o Rivaldo. Num lance de jogo ali, normal. Com 13 minutos de jogo, ele tira o Rivaldo do Palmeiras num jogo de Libertadores na ida. Quer dizer, ele tira todo o jogo da ida e toda a volta, né? Expulsou o Rivaldo. Claramente era essa a tática do Grêmio. Provocar briga para expulsar os nossos melhores jogadores e igualar, né, o nível técnico. Deu 30 e poucos minutos, briga. O Valber, que era esquentadinho, caiu na pilha do Dinho, o Dinho, volante que era de São Paulo, foi pro Grêmio. O Filipão, Filipou, né?
aquele jeito dele, a gente sabe muito bem, a gente usou bastante desse jeito do Filipão. E ele botou fogo no estádio. Estourou a briga. O Valber com o Darley e o Dinho. Então era para ir os três. Era para tirar o Valber, tirar o Dinho e tirar o Darley. O Darley goleiro do Grêmio. O Darley deu voadora no Valber. Sabe o que aconteceu com o Darley? Nada. Então ele tirou o Dinho e tirou o Valber. Aí ficou 10 contra 9. Isso com 30 e poucos do primeiro tempo. E o Darley não foi expulso. Então o Grêmio ficou com um a mais. E o Palmeiras ficou sem seus dois articuladores do meio campo. O Valber e o Rivaldo. Ficou sem meio campo. E aí o Grêmio deitou. Então foi 5-0 pro Grêmio. 5-0. Quando que o Palmeiras ia perder de 5-0 para alguém? Nunca. A não ser numa situação daquela. E aí o Palmeiras tinha que voltar de Porto Alegre, graças ao seu Cláudio Vinícius Cerdeira, com 5-0 no lombo. E o Sérgio, né? Sérgio tomou uns frangos. Pega os gols desse jogo que vocês vão ver. Sérgio entregando a paçoca. Veloso machucou contra o Mogi, disse o Douglas. Tá aqui, né? Tem dúvida, pergunta pro Douglas, que o Douglas sabe. Muito bem. O Mogi, que foi um dos jogos do quadrangular semifinal, que definiu o Palmeiras finalista do Campeonato Paulista. Então aí o Palmeiras tinha que jogar contra o Corinthians, tinha que virar a chavinha, mas tinha que virar com força, virar com gosto. Tinha que esquecer o 5-0 para pegar o Corinthians. E os dois jogos, por decisão da Federação Paulista, foram em Ribeirão Preto. Por quê, né? Por causa de violência. Por causa de briga, de organizada. Tava tendo muita morte. Coisa que hoje é comum, a gente ouve toda hora a notícia de briga de organizada no metrô. Não tem nem mais torcida, né? Dos dois clubes em clássico. Aliás, o último clássico que teve torcida dos dois clubes já faz 4 anos. Bastante, né? Torcida única já faz 4 anos, nem parece que faz tanto tempo. Então a Federação Paulista, meio que também para fazer uma média com o interior, adorava, o Fará adorava fazer média com o interior. Levou os dois jogos para Ribeirão Preto. Então imagina, 2 derbys em Ribeirão Preto, final de campeonato. Coisa de louco, né? Por sorte era meio do ano. E não era tão calor assim, mas mesmo assim é quente. Lá é quente o ano inteiro. E no primeiro jogo, teve empate 1-1. O Roberto Carlos perdeu um pênalti. Então é aquilo que eu falei, a cabeça do cara já não estava mais no Palmeiras. Ele já estava com a cabeça em Milão. E ele não estava mais jogando bem, como ele jogava antes. Vai falar que ele perdeu o pênalti por causa disso? Difícil, mas que ele não jogou bem aqueles jogos, isso é fato. Então ele perde um pênalti, o primeiro jogo termina empatado 1-1. E meio que, né, joga uma água na fervura do 5-0. Aí o Palmeiras fala assim, agora não tem mais nada a perder, né, contra o Grêmio. Já tá perdido, então o que vier é lucro. E amigos, eu lembro que parte do palestra estava interditado por causa de problemas estruturais ali, se botasse muito peso, tinha perigo de cair lá uma das arquibancadas. Tanto que depois eles botaram uns reforços ali por baixo. Que durou alguns anos também, aquele reforço ali, porque aquilo lá ia cair de qualquer jeito, viu? Mais cedo ou mais tarde. Tinha que derrubar e fazer o Allianz Parque, não tinha jeito. Mas para o jogo da volta, eu tinha o quê? Umas 15 mil pessoas no palestra. Imagina, quartas de final de Libertadores. Tudo bem, você tinha que reverter um 0-5. Não tinha gol qualificado. Tá? Então você tinha que meter 5 gols de diferença para ir pro pênalti. Bora! E o time do Palmeiras entrou leve no jogo. O time do Palmeiras entrou, vamos lá, né? Pensando no Corinthians, mas mais uma razão para o time entrar leve. Entrou leve até demais, porque com 2, 3 minutos o Jardel fez 1-0.
E a torcida do Grêmio, né? Que veio em peso. Começou a cantar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zoando a torcida do Palmeiras. Porque o Palmeiras tinha que fazer 6 gols. Ah, não vai fazer 6 nunca, né? Ah, tá bom. Aí começou. Palmeiras. Vou até buscar aqui a escalação desse jogo. Para vocês verem como foi. Sem o Valber e sem o Rivaldo. Então o Palmeiras jogou com Sérgio, Índio, Antônio Carlos, Kleber e Wagner. Amaral, Mancuso, Cafu no meio campo e Paulo Isidoro. Miller e Alex Alves. Não era lá um time, né? Não podia jogar com o Rivaldo, não podia jogar com o Valber. Então meio campo, Cafu e Paulo Isidoro armando. Miller e Alex Alves na frente. Muito bem. Cafu fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras aos 29. Amaral fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras aos 39. E virou 2-1. Aí você falava assim, pô, precisa fazer 4 gols no segundo tempo. Não dá. E joga a bola. O Grêmio, com a mesma cabeça, não vamos tomar 4 gols. Nem a pau. Pode jogar aí. 13 minutos, gol do Palmeiras. Paulo Isidoro. Falta 3. Não dá, né? 23 minutos. Pênalti pro Palmeiras. Mancuso cobra e faz. 4-1. Pera aí. Nós estamos com 24 minutos. E nós precisamos de 2 gols. Dá! Foi nessa hora que virou. A hora que o Mancuso fez o pênalti, os 15 mil e pouco, acho que não tinha tudo isso. Ó, aqui na minha anotação é 7 mil pagantes. Na minha memória aqui tinha mais. É que tinha um espação interditado, é por isso. 7 mil pagantes. Virou um caldeirão que parecia que tinha 70 mil. Você viu os jogadores do Grêmio assustados. O Filipão assustado. O Filipão todo cagado. E agora dá. Aí o jogo virou guerra. Aí os caras do Grêmio começaram a bater. Catimbar. E o Palmeiras jogando bola. O tempo passava e o Palmeiras não conseguia fazer. Tava de 2. O Cafu fez o quinto aos 39. Então você tinha 6 minutos mais o acréscimo para fazer um gol. Nessa altura, o pessoal do Grêmio já estava rezando. Já não tinha mais muito o que fazer. E o Palmeiras martelando, a bola não entrava. No último lance do jogo, o Mancuso pega um chute de fora. O Darley só olhou e entregou a Deus. A bola passou triscando o travessão. E foi a última chance do Palmeiras. Acabou 5-1. O Grêmio saiu classificado de cabeça baixa. O Palmeiras saiu de campo eliminado, mas com moral lá nas nuvens. E... Bom, agora vamos pegar o Corinthians, né? Então, assim, foi uma desclassificação do Palmeiras que foi, acho que, a que menos... Bom, desclassificado da Libertadores. Mas estava tudo certo. Porque o que aquele time jogou aquela noite foi um... Valeu muito a pena ser palmeirense naquela época, sabe? O Luiz fez aqui mais um superchat, já tem um tempinho já, né? Muito obrigado pelo apoio. E aí veio a finalíssima do Campeonato Paulista. Então vejam como foram intensas aquelas 2 semanas, né? Libertadores 0-5, final com pênalti perdido, Libertadores 5-1 e finalíssima em Ribeirão Preto. Muito bem. O jogo em Ribeirão, Corinthians forte. Vamos pegar aqui a
escalação do Palmeiras muito parecida, né? Veloso, Índio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Veja que a defesa forte. Amaral, Mancuso, Edilson e Rivaldo. Miller e Alex Alves. Depois entrou o Nilson. Então o Carlos Alberto Silva, ele queria jogar com o Alex Alves e não com o Nilson, jogando sem centroavante. E não deu certo. Primeiro tempo 0-0. Para o Corinthians o empate estava bom. O empate levava para a prorrogação e na prorrogação o Corinthians ia ser campeão com o empate. Então aí ele coloca o Nilson no lugar do Alex Alves para o segundo tempo. E é o que faltava. Um centroavante. Mesmo que fosse o Nilson. Com o centroavante ali enfiado no meio dos zagueiros, gol do Palmeiras. Gol do Nilson. Isso com 11 minutos do segundo tempo. Então o Palmeiras estava sendo campeão. 1-0, se acaba 1-0, Palmeiras campeão. Só que daí o Corinthians empatou, gol do Marcelinho, aos 15. Então o Palmeiras ficou campeão por 4 minutos. Aí o Corinthians empatou, de novo, estava levando para a prorrogação. Aí os dois times meio que, sabe o gol lá, um gol cá, os dois meio que, opa. Aí o jogo caiu. Aí o jogo ficou morno. E vamos para a prorrogação. Então foi aquele xadrez, né? Quem se poupa mais, quem tem mais inteligência física para aguentar o jogo. O Palmeiras forçou um pouco mais porque o empate na prorrogação não era interessante. O Corinthians segurou o que pôde. E foi para a prorrogação. Acabou mesmo 1-1. Aí na prorrogação os dois times deram tudo. E o Palmeiras tentou, né? Entrou o Valber no lugar do Edilson, mas não adiantou muito. O Palmeiras tentou, mas o Corinthians segurou. No final o Palmeiras foi desesperado, com tudo para cima do Corinthians. E aí num contra-ataque o Elivelton acabou fazendo um gol. Faltando 2, 3 minutos para acabar a prorrogação. Aí o Palmeiras precisava fazer 2. Aí o Corinthians foi campeão. Então assim, foi muito doído, porque a gente estava batendo neles toda vez, né? O time deles não era fraco, eu falei que ia falar o time deles, né? Ronaldo, André Santos, Célio Silva, Henrique, Silvinho, Zé Elias, Bernardo, Marcelinho e Souza, Marques e Viola. Era um time bem encaixado, né? Não tinha nenhum craque assim, mas era um time bem encaixado e já jogava junto fazia um certo tempo. O ponto forte era o meio campo, né? Com Zé Elias, Bernardo, aquele Souza que veio do Rio Branco, era meia encardido, né? Fazia o jogo deles funcionar. E tinha toda a imprensa, né, a favor deles, como sempre. E juízes. Se bem que eu não me lembro do juiz influenciar no resultado desse jogo, não. Aliás, o juiz foi um juiz francês. A Federação Paulista também tinha isso, né? Tinha muita suspeita em cima das arbitragens. Então eles chamavam juiz de fora, juízes estrangeiros, para apitar os jogos. Então o Corinthians acabou campeão. E aí todo mundo, pô, o que está acontecendo? O Palmeiras não foi campeão, né?